Se você acha que a realidade é o que você toca, prepare-se. Hoje, vamos descobrir se o mundo em que vivemos é uma sombra imperfeita de uma verdade superior, ou se é apenas o resultado cego de partículas em colisão. De um lado, Platão, o mestre das formas, que vê a verdade no invisível. Do outro, Demócrito, o pai do atomismo, que vê a verdade no material. Mas o choque real, o que vai te fazer questionar tudo, é quando Platão for forçado a explicar o que as ideias têm a ver com o seu celular e a sua conta bancária. Eu garanto que você nunca mais vai olhar para o seu mundo da mesma forma. Para que este encontro seja justo e produtivo, estabelecemos as regras de um debate filosófico estruturado. O objetivo não é a vitória, mas a busca pela fronesis, a sabedoria prática, através do confronto de ideias. O debate será dividido em 6 blocos, focando na profundidade do argumento, posicionamento inicial. Cada pensador apresentará sua tese central e as posições que defenderá. Perguntas cruzadas. Cada um fará 2 perguntas para o oponente. A resposta será seguida por uma réplica e uma tréplica. Perguntas cruzadas, com subtemas, considerações finais. Cada um defenderá efusivamente seu ponto de vista e tentará convencer o público. Que a razão e a eloquência guiem este debate. Começamos com o bloco 1. Posicionamento inicial. Platão, sua tese central. O real é o invisível. O real é o invisível. Aristóteles. O mundo que percebemos pelos sentidos é apenas uma sombra fugaz, uma cópia imperfeita de uma realidade superior. O mundo das ideias, ou formas. A beleza que você vê em uma flor, a justiça que você busca em uma lei, a verdade que você encontra em um teorema. Tudo isso existe de forma pura e eterna, em um plano que transcende a matéria. A alma, por ser imortal, contemplou essas ideias antes de se aprisionar no corpo. A vida é a busca pela reminiscência, o esforço para retornar à contemplação da verdade. Minha posição é clara. A essência da existência é a ideia. E o mundo material é apenas a sua manifestação transitória. Demócrito, sua tese central. O real é o material. Com todo respeito à sua caverna, Platão, o real é o material. Não há sombras, apenas átomos e vazio. O mundo é composto por partículas indivisíveis que se movem eternamente e se combinam por acaso e necessidade. O que você chama de ideia é apenas a impressão que a colisão desses átomos causa em nossos sentidos e em nossa mente. A beleza é a organização atômica que agrada ao olho. A justiça é um arranjo social para evitar a colisão destrutiva. A alma é um agregado material que se dissolve na morte. Minha posição é clara. A essência da existência é o átomo, e a busca por um mundo invisível é uma ilusão consoladora que nega a única realidade que temos. A divergência é fundamental, mas não saia daí, porque a parte mais tensa vem agora, o confronto direto. E eu garanto que a discussão sobre a moralidade vai explodir. Iniciamos o bloco 2. Demócrito, sua primeira pergunta para Platão. Platão, se o mundo material é uma cópia imperfeita das ideias, como você explica a imperfeição, a dor e o mal? Onde está a ideia pura do câncer ou da injustiça? A imperfeição, Demócrito, não reside na ideia, mas na matéria que a copia. A ideia da saúde é perfeita, mas o corpo material, ao tentar imitá-la, falha, gerando a doença. A ideia da justiça é pura, mas a sociedade, ao tentar implementá-la, falha, gerando a injustiça. O mal é a ausência de ideia, a falta de participação na forma. A dor é o sinal de que a alma está em desarmonia com sua origem. O mundo material é o campo de batalha onde a ideia luta para se manifestar, e a imperfeição é o atrito dessa luta. Sua resposta é uma fuga metafísica que se recusa a encarar a realidade. Você cria um mundo perfeito para justificar a imperfeição do nosso. Se a ideia é a causa, por que ela permite a falha? A dor e o mal são o resultado natural da colisão atômica, não a ausência de uma ideia. O câncer é a desorganização atômica, e a injustiça é o desequilíbrio no arranjo social. O mal é material, e não metafísico. Você reduz a complexidade do mal à cegueira da matéria. Se o mal é apenas material, por que a humanidade busca a redenção? Porque a consciência se revolta contra a injustiça. A busca pela perfeição é a prova de que a ideia existe. A alma se revolta porque ela conhece a ideia da justiça, e a dor é o chamado para o retorno à forma. Platão, sua primeira pergunta para Demócrito. Demócrito, se a alma é apenas um agregado de átomos, como você explica a universalidade e a imutabilidade dos conceitos matemáticos?
Por que o teorema de Pitágoras é verdadeiro em qualquer lugar do universo, se ele é apenas uma impressão atômica? A universalidade da matemática é o resultado da regularidade do movimento dos átomos. O universo é regido por leis mecânicas que são as mesmas em todo lugar. A matemática é a linguagem que a razão desenvolveu para descrever essa regularidade. Ela não é uma ideia, é uma ferramenta de medição. O teorema de Pitágoras é verdadeiro porque ele descreve a relação atômica de forma precisa e não porque ele existe em um mundo invisível. A imutabilidade é a constância das leis da natureza. Você inverte a ordem. A matemática não descreve a realidade, ela a estrutura. A regularidade que você observa é a manifestação da ideia de ordem. Se a matemática fosse apenas uma ferramenta, ela seria tão falível quanto os sentidos. A sua precisão é a prova de que ela transcende a matéria. A ideia é a causa da regularidade, e não o seu efeito. A sua causa é uma hipótese desnecessária. A regularidade é o efeito da colisão atômica. A matemática é uma convenção que a razão usa para lidar com a complexidade. A precisão é a adaptação da mente à estrutura atômica do mundo. A ideia é a sombra do átomo. Encerramos o bloco 2. O nosso ouvinte acabou de entender que a verdade nunca nasce pura. Ela sempre tem dono, e esse dono é a estrutura que define o que é normal e o que é desviante. Iniciamos o bloco 3. O subtema é a ética e a virtude. Platão, sua pergunta para Demócrito. Demócrito. Se a alma é apenas um arranjo de átomos, e tudo é regido pelo acaso e pela necessidade, como você justifica a busca pela virtude? Se a moralidade é apenas um arranjo social, por que o homem se sacrifica por um ideal que não tem peso atômico? A busca pela virtude é um mecanismo de sobrevivência social altamente evoluído, Platão. A moralidade é um conjunto de regras que otimiza a convivência e evita a colisão destrutiva. O sacrifício por um ideal é a pressão social internalizada para manter a coesão do grupo. A virtude é a serenidade, eutímia, alcançada pela razão que nos permite viver bem no mundo material. A ética é a arte de viver bem no mundo material, e não a fuga para um mundo de ideias. Você reduz a dignidade humana à utilidade social. A virtude é a busca pela ideia do bem, a tentativa de alinhar a alma com a forma. O sacrifício é a prova de que a alma transcende a matéria. Se a moralidade fosse apenas um arranjo social, ela seria relativa e mutável. A sua universalidade é a prova de que ela reside em um plano superior. A ética é a prova da imortalidade da alma. A sua universalidade é a concordância entre as mentes que buscam a eutimia. A moralidade é mutável, sim, e se adapta às necessidades sociais. O sacrifício é um comportamento que aumenta a probabilidade de sobrevivência do grupo. A ideia do bem é uma ilusão consoladora que nega a realidade do vazio. A ética é a adaptação da mente à estrutura atômica do mundo. Demócrito, sua segunda pergunta para Platão. O subtema é a ciência e a experiência. Platão, se o conhecimento verdadeiro reside no mundo das ideias, por que a observação empírica e a experiência são tão cruciais para o avanço do conhecimento? Sua teoria não condena a ciência à mera opinião? A observação empírica é o ponto de partida. Demócrito, não o destino. A experiência é o despertar da alma para a reminiscência. O mundo sensível, embora imperfeito, serve como um lembrete das ideias. A ciência, ao buscar a estrutura por trás do fenômeno, está, na verdade, buscando a ideia que o manifesta. A experiência é a sombra que nos guia à luz. A sua ciência bruta é apenas a primeira etapa do conhecimento, que deve ser superada pela dialética. Você transforma a ação em passividade. A ciência é a ação de mapear o movimento dos átomos, de testar a hipótese. A experiência é a única fonte de conhecimento. A sua reminiscência é uma fuga da realidade. A dialética é apenas a organização das impressões sensoriais. A ciência é a aceitação da realidade material. A sua única fonte é a fonte da ilusão. Os sentidos nos enganam. A ciência, ao buscar a lei universal, está, na verdade, buscando a ideia. A sua ação é a ação cega que não sabe o que busca. A dialética é a purificação da alma, o caminho para a contemplação da verdade. Antes de irmos ao momento mais tenso, comenta aqui. Você acredita que o mundo é ideia ou átomo? Eu vou ler todos os comentários. Iniciamos o bloco 4. O subtema é a política e a sociedade. Platão, sua pergunta para Demócrito. Demócrito, se a sociedade é apenas um arranjo atômico para evitar a colisão, como você explica a busca pela justiça e a necessidade de um estado ideal? Sua visão não condena a política à mera conveniência?
A política é a arte da convivência, Platão, e a justiça é a regra que garante a eutímia social. O Estado é um mecanismo para otimizar a vida material. A busca por um Estado ideal é uma ilusão que ignora a natureza material do homem. A política é conveniência, sim, mas uma conveniência racional que busca o bem-estar do maior número de átomos. A justiça é a harmonia alcançada pelo equilíbrio das forças sociais. Você reduz a justiça à utilidade. A justiça é a ideia que deve guiar a polis, a forma que o Estado deve imitar. A sua conveniência racional é a negação da verdade. O Estado ideal é a tentativa de trazer a ideia para a matéria. A política é a busca pela perfeição, e não a mera administração do acaso. A sua ideia é uma tirania metafísica. A justiça é a adaptação da mente à estrutura atômica do mundo. O Estado é um arranjo que se dissolve na morte. A política é a arte de viver bem no mundo material, e não a busca por uma perfeição que não existe. Demócrito, sua pergunta para Platão. O subtema é a arte e a beleza. Platão, se a arte é apenas a cópia da cópia, a sombra da ideia, por que ela tem um poder tão grande de mover a alma e gerar a catarse? Sua teoria não desvaloriza nela a experiência estética? A arte que move a alma, Demócrito, é aquela que, mesmo sendo cópia, aponta para a ideia. A beleza que você vê é a participação da matéria na ideia de beleza. A catarse é o despertar da alma para a reminiscência. A arte é perigosa porque, ao copiar a cópia, ela pode nos afastar da ideia. A verdadeira arte é a dialética, a busca pela forma. A experiência estética é a primeira etapa do conhecimento, que deve ser superada pela contemplação. Você transforma a emoção em metafísica. A beleza é a organização atômica que agrada ao olho. A catarse é a liberação de tensões atômicas. A arte é a habilidade de manipular a matéria para gerar prazer. A sua ideia é uma ilusão que nega a realidade do vazio. A sua organização atômica não explica a universalidade da beleza. A arte é a prova de que a alma busca a ideia. A catarse é a purificação da alma, o retorno à forma. A beleza é a manifestação da ideia. Iniciamos o bloco 5, o último bloco de perguntas. O subtema é a vida moderna e a tecnologia. Platão, sua pergunta para Demócrito. Demócrito, a tecnologia moderna, com sua busca por padrões, algoritmos e inteligência artificial, não é a prova de que a ideia de ordem e a forma são a verdadeira força motriz do universo, e não o átomo cego. A tecnologia é a vitória da razão sobre a superstição, Platão. Os algoritmos são a linguagem que a razão usa para mapear o movimento dos átomos. A inteligência artificial é a organização atômica que imita a mente. A sua ideia de ordem é a estrutura que a razão impõe à matéria. A tecnologia é a prova de que a realidade é material e que a razão é o instrumento para entendê-la. Você inverte a ordem. A razão que cria os algoritmos é a manifestação da ideia de razão. A tecnologia busca a perfeição e a imutabilidade, que são características da ideia. A sua organização atômica é a superfície de uma realidade mais profunda, que é a forma. A tecnologia é a busca pela ideia. A sua ideia de razão é uma hipótese desnecessária. A razão é o efeito da organização atômica. A tecnologia é a ferramenta para lidar com a complexidade. A busca pela perfeição é a adaptação da mente à estrutura atômica do mundo. Encerramos o bloco 5. A disputa entre ideia e matéria atinge o auge narrativo. O dilema existencial final está prestes a ser revelado. Chegamos ao bloco 6. Considerações finais. Platão, suas considerações finais. Ouvintes, a escolha é entre uma vida de sombras e uma vida de luz. Demócrito oferece a vocês um universo cego, onde a vida é um acidente e a morte é o fim. Eu ofereço um universo ordenado, onde a alma é imortal e a vida é a busca pela ideia. A verdade não está no que você toca, mas no que você contempla. A busca pela ideia do bem é o caminho para a felicidade, eudaimonia. Não se contentem com a ilusão da matéria. Busquem a forma que lhes dará a verdadeira liberdade. O mundo é ideia, e a ideia é eterna. Ouvintes, a escolha é entre a verdade e a ilusão. Platão oferece a vocês uma fantasia mística para acalmar o medo da morte. Eu ofereço a realidade. O mundo é átomo, e a vida é um presente raro, mas finito. A dignidade não está em buscar uma eternidade que não existe, mas em viver bem o breve momento que nos é dado. A razão é a nossa única guia. Não se deixem enganar pela ideia que esconde a necessidade mecânica do universo. Aceitem a finitude, aceitem o vazio
e encontrem a serenidade na compreensão de que somos parte de um vasto e indiferente, mas fascinante mecanismo. O mundo é átomo, e o átomo é a verdade. Hoje, vimos dois mundos. Um que acredita na supremacia da ideia, onde a alma é imortal e a vida é a busca pela forma. Outro que acredita na supremacia do átomo, onde a alma é material e a vida é um breve acidente no vazio. Mas talvez a verdade, a afroneses, esteja no meio, na conexão entre a ideia e a matéria. A ideia é a causa formal que organiza a matéria, o átomo, em um ser vivo. E você que está assistindo, já decidiu de que lado está? Você é a ideia ou o átomo? Se esse debate mexeu com você, comente aí embaixo. Ideia ou átomo? Eu quero saber quem venceu para você e não esqueça, inscreva-se no canal. Os próximos debates vão ser ainda mais profundos e mais perigosos.